Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho, certo, da formação da Espanha e de Portugal, né? Mais especificamente a de Portugal, certo? Para a formação de Portugal, a gente vai ter que olhar bem para esse mapa aqui, certo? Essa península aqui, que hoje está Portugal e Espanha, é conhecido como Península Ibérica, certo? E é lá que vai haver uma dominação do povo islâmico. Um dos fatores que é necessário para você que é muçulmano, da fé islâmica, precisa expandir a sua religião, né? Por quê? Porque tem-se a crença que quanto mais fiéis você conquista, você traz para o islamismo, você vai ficar mais próximo do paraíso, certo? Então, os muçulmanos, eles não ficaram só lá na Arábia, não. Eles saíram pelo mundo inteiro. Hoje, boa parte da África é muçulmana. Boa parte da Ásia é muçulmana. E eles chegaram até aqui da Europa, certo? Dominaram toda essa península ibérica aqui. Porém, os caras, né, os senhores feudais que moravam aqui, que ainda não era nem Espanha nem Portugal, tá? Não se sentiu bem com essa invasão do que eles chamavam de mouros. Mouros é meio que palavrão. Então, eles se reuniram, né, para poder expulsar esses muçulmanos das terras deles, né? Por isso que é Guerra da Reconquista, tá? Porque é a conquista das terras que tinham sido dominadas pelos muçulmanos, certo? Forma-se o primeiro país da Europa, Portugal, certinho? Que é a Espanha, que é aqui do ladinho, tá? Nasceu da união dos reinos de Castela e Aragão, né? Do casamento entre a rainha de um dos reinos e o rei do outro, certo? Aquela lá, formulazinha do casamento por interesse, certo? Beleza? Ficou entendido? E os muçulmanos avançam pela Península Ibérica conquistando toda a região. Os cristãos se refugiam no norte, formando uma resistência na região das Astúrias, uma região ao norte da Cordilheira da Cantábria de difícil acesso que dificultava o domínio dos mouros. Então, em 718, com a formação do Reino das Astúrias por Pelágio, e depois da Batalha de Covadonga em 722, tem início a reconquista da Península Ibérica pelos cristãos. Durante o século IX, é realizada a reconquista da fortaleza de Portos Cali e a repovoação do território localizado entre os rios Minho e Douro pelo militar Vímara Pérez, e em 868 é fundado por ele o Condado Portucalense, pertencente ao Reino das Astúrias, do qual ele se torna conde. É fundado também nessa época a cidade de Vimaranes, atual Guimarães, provavelmente fazendo referência a Vímara Pérez, que se tornaria mais tarde a capital do condado. Em 910, com a morte do rei Afonso III, o Reino das Astúrias é dividido entre seus 3 filhos, dando origem ao Reino de Leão e o Reino da Galícia, que passou a ter o controle sobre o Condado Portucalense. Em 914, os reinos de Leão e Galícia se fundem e em 924, os reinos são reunidos sob a coroa de Leão, ao qual o Condado Portucalense passou a fazer parte. Os fracos reinados seguintes do Reino de Leão permitiu que o condado ganhasse cada vez mais poder. Entre os anos 999 e 1008, quando os reinos de Leão e Galícia estavam separados e o Condado Portucalense pertencia ao Reino de Leão, o conde Mendo Gonçalves chegou a ser regente do Reino de Leão. Em 1035, os reinos foram novamente unificados como Reino de Leão sob o governo do rei Fernando I, que em 1064 reconquista dos mouros o Condado de Coimbra, mas com a sua morte em 1065, o reino foi novamente dividido entre seus filhos, dando origem ao Reino de Castela, que ficou com seu filho Sancho II, enquanto que o Reino de Leão ficou com Afonso VI e Garcia II ficou com o Reino da Galícia, que passava a controlar também os territórios do Condado Portucalense e do Condado de Coimbra. Então, em 1070, o conde do Condado Portucalense, Nuno Mendes, tenta tomar o trono de Garcia II, mas na Batalha de Pedroso no ano seguinte é derrotado e morto. Então Garcia II se declara rei de Portugal, sendo a primeira pessoa a reivindicar esse título.
Só que seus irmãos Sancho II de Castela e Afonso VI de Leão se uniram e expulsaram Garcia II do trono do Reino da Galícia. Ainda não satisfeito com o Reino de Castela e metade do Reino da Galícia, Sancho II tenta tomar de Afonso VI o Reino de Leão, mas acaba morrendo em 1072 e Afonso VI assume o trono de todos os reinos, se declarando imperador de toda a Espanha. Em 1096, Afonso VI entrega o condado portucalense a Henrique de Borgonha e concede a sua filha Teresa de Leão para se casar com ele pelo seu papel na reconquista de terras dos mouros. Dessa forma, o condado portucalense conquista sua independência, dando origem ao Reino de Portugal e tendo como primeira capital Coimbra. Na Península Ibérica, as lutas para expulsar os árabes acabaram dando mais poder à nobreza. Os reis tiveram que lutar durante vários séculos para acabar com o poder dos nobres. O casamento do rei de Aragão com a rainha de Castela acabou unificando a Espanha. E com a expulsão dos mouros de Granada em 1492, a Espanha conseguiu estabelecer a integridade do seu território. A França e a Inglaterra se envolveram numa guerra que, com algumas interrupções, durou mais ou menos 100 anos. Na França, o grande vencedor foi o rei, que conseguiu impor o seu poder aos senhores feudais arruinados pela guerra. A Inglaterra sofreu menos com a Guerra dos 100 Anos, mas mesmo assim estava dividida por conflitos internos. Duas famílias disputavam o trono. Os nobres foram tomando partido e, pouco a pouco, eliminaram uns aos outros nos campos de batalha. As famílias rivais acabaram se unindo e o país foi unificado. Tudo isso quer dizer o seguinte: a Europa, que estava dividida em pequenos reinos, foi se modificando. Esses pequenos reinos se uniram em estados, onde o poder do rei era cada vez mais forte. Depois que esses países foram se formando, era preciso alguém administrá-los, correto? E quem seria essa pessoa? O rei, né? Que antigamente era um senhor feudal, era um membro da nobreza, certo, João Lucas? Que foi conquistando essas terras, foi se casando, foi se unindo, foi fazendo acordos e ficou muito poderoso. Natanael, quanto mais terra, mais poder. Exatamente. Então, quanto mais terras ele ia anexando a dele, mais poderoso ele ia ficando. Então, essa figura do rei, à medida que esses países iam se formando, ia ficando cada vez maior, certo? E esses reis, eles foram muito importantes para administrar e formar esses primeiros países, certo? Esses reis, né, eles foram responsáveis, primeiro, por unificar os reinos e a formação dos primeiros países, pela criação, porque um país, ele precisa de quê? Quais são as características de um país? O que é que a gente sabe que aquele lugar é um país? Porque ele tem o quê? Tem uma região definida, né? Então ele deveria fazer o quê? Definir as fronteiras. Quando eu compro uma terra, eu faço o quê? Cerco, né? Por quê? Para que eu cerco aquela terra? Para que todo mundo saiba que a minha terra começa aqui e termina ali para ninguém invadir, que aquela terra tem dono. Então todo país tem uma fronteira, certo? Então ele tinha que definir até onde começava o poder dele e onde terminava, certo? E o país também tem que ter o quê? Poder. Uma só moeda. Lembra do acordo entre a burguesia e a nobreza? Você unifica os reinos, estabelece uma só moeda, impostos, né? Todo país tem que ter imposto e tem que ter o quê? Lei. Muito bem. E quem era que criava essas leis? O rei. Então, à medida que ele ia se fortalecendo, né? Porque outra coisa importante para definir essas fronteiras é a criação de um exército forte, né? Porque o exército, ele não serve somente para conquistar a terra, não.
ele também serve para proteger tanto as fronteiras daquele país que estava se formando, contra a figura do próprio rei, certo? Então, ele ia se fortalecendo, por quê? Porque ele tinha muito dinheiro, né, através das terras, certo? Todo mundo que morava nessas terras, que agora era dele, tinha que obedecer a quem? A ele. E para garantir que essas pessoas iam obedecer, ele criava leis que o favoreciam, certo? Que garantia esse respeito a ele. Fora que também, se eu desrespeitar aquela pessoa, ele vai me matar. Por quê? Porque ele tem um exército forte, capaz de defendê-lo. Então o rei, ele vai ser a figura central de todo esse país. É como se ele fosse o próprio sol, certo? Tinha um rei na França chamado de Luís XIV, certo? O Luís XIV é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, ó. Ninguém é mais rico, ninguém é mais poderoso do que eu. Todo mundo tem que obedecer a mim, porque o Estado sou eu. Lembra que Estado não é só o Ceará, o Piauí, não, tá? O Estado também significa país, tá certo? Então, quando ele diz o Estado sou eu, ele está querendo dizer o quê? O Estado é meu. Então, todo mundo que mora nas minhas terras tem que obedecer a mim, porque não existe ninguém mais poderoso do que eu. E aqui parece um sol, não parece? Ele se autodenominava de Rei Sol. Por quê? Por que sol? Por que não lua? Por que não estrelas? Porque ele brilha mais do que todo mundo. Então, ele, como Rei Sol, era mais importante do que todo mundo, certo? Por isso que a gente diz, né, que depois da formação desses primeiros países, aconteceu um fenômeno político chamado de absolutismo. Tanto ele era responsável por administrar esse país, como também criar leis, julgar crimes. Então, nessa época, o rei, ele mandava em tudo, e todos tinham que obedecer por respeito e temor a ele, certo? O rei, ele tem direito divino de governar. Até hoje, qualquer rei, só que não era como era naquela época, né? Mas qualquer rei, não sei se vocês assistiram a coroação do Charles, né, agora, esse ano. Ele foi coroado na igreja, com óleo sagrado. Por quê? Porque é como se dissesse para todo mundo que ele foi escolhido por Deus para poder governar, tá? E é preciso que esse rei governe este país. Por quê? Porque ninguém sabe conviver em sociedade se não for através da administração de um rei. Certinho? Então, o que era absolutismo? Todos os poderes na mão do rei. Absolutismo. Sistema de governo em que o governante se investe de poderes absolutos. O absolutismo contava com o apoio da burguesia, também interessada em manter a nobreza sob controle e ter o caminho livre para o comércio. Em 1661, o herdeiro assume o trono. Herdeiro? Se ele era filho de Luís XIII, só podia ser o famoso Luís XIV, não é isso? Esse mesmo, o Rei Sol. Inclusive ele dizia que tinha direito divino ao trono. Divino? É. Que absoluto, não? Ele chegou a dizer, o Estado sou eu. Você imagina. Luís XIV representou o auge do absolutismo. Sua vontade era a lei. Seu reinado foi o mais longo da história europeia, durou 62 anos. Nesse período, a França se transformou num centro de desenvolvimento artístico e cultural e esteve na linha de frente da Europa. Deu para entender, galera? Ótimo.